Senhor Presidente, senhoras e senhores, o que eu estou prestes a dizer vai chocá-lo. Israel tem um futuro brilhante na ONU. Eu sei que ouvir isso de mim certamente vem com uma surpresa. Porque ano após ano, eu venho neste exato lugar confrontar a ONU pela sua obsessiva tendência contra Israel. E as Nações Unidas merecia cada palavra para a desgraça da Assembleia Geral, que no ano passado passou 20 resoluções o Estado Democrático de Israel e uma grande total de 3 resoluções contra todos os outros países do planeta. Israel 20. Resto do mundo 3. E o que dizer da piada chamada Conselho de Direitos Humanos da ONU, que a cada ano condena Israel mais do que todos os países do mundo combinados? Como as mulheres estão sendo sistematicamente estupradas, assassinadas, vendidas como escravas em todo o mundo. E qual é o único país que a Comissão da ONU sobre a Mulher escolheu para condenar este ano? Sim, você adivinhou. Israel. Israel, onde mulheres voam em aviões de combate, lideram grandes corporações, universidades, presidiram 2 vezes sobre o Supremo Tribunal e serviram como presidente do Parlamento e primeiro-ministro. E este circo continua na Unesco. Unesco, órgão das Nações Unidas, encarregado de preservar o patrimônio mundial. Agora, isso é difícil de acreditar. Mas a Unesco simplesmente negou a ligação de 4.000 anos entre o povo judeu e seu local mais sagrado, o Monte do Templo. Isso é tão absurdo como negar a ligação entre a Grande Muralha da China e a China. Senhoras e senhores, a ONU, que começou como uma força moral, tornou-se uma farsa moral. Assim, quando se trata de Israel na ONU, você provavelmente acha que nada vai mudar, certo? Bem, pense novamente. Veja, tudo vai mudar. E muito mais cedo do que você pensa. A mudança vai acontecer neste salão. Porque de volta para casa, os seus governos estão rapidamente mudando suas atitudes em relação a Israel. E cedo ou tarde, isso vai mudar. A maneira de você votar sobre Israel na ONU. Mais e mais nações da Ásia, África e América Latina, mais e mais nações olham Israel como um grande parceiro. Um parceiro na luta contra o terrorismo de hoje, um parceiro no desenvolvimento da tecnologia de amanhã. Hoje Israel tem relações diplomáticas com mais de 160 países. Isso é quase o dobro que tínhamos quando eu servi como embaixador de Israel há 30 anos. E estes laços estão ficando mais amplos e profundos a cada dia. Os líderes mundiais reconhecem cada vez mais que Israel é um poderoso país, com um dos melhores serviços de inteligência da Terra, por causa da nossa experiência incomparável e a capacidades comprovadas no combate ao terrorismo. Muitos de seus governos procuram nossa ajuda para manter seus países seguros.
Muitos também procuram se beneficiar da engenhosidade de Israel na agricultura, saúde, água, informática e na fusão da Big Data, conectividade e nossa inteligência artificial. E esta fusão está mudando o nosso mundo em todos os sentidos. Você deve considerar isso. Israel lidera o mundo na reciclagem de água. Nós reciclamos cerca de 90% da nossa água residual. Agora, o quão notável é isso? Bem, uma vez que o próximo país na lista recicla apenas cerca de 20% de água. Israel é uma potência mundial em água. Então, se você vive em um mundo seco, e nós vivemos, não há melhor aliado que Israel. E sobre segurança da informação, esta é uma questão que afeta a todos. Israel tem 1,10% de 1% da população mundial. E no ano passado, nós atraímos cerca de 20% do investimento privado mundial em segurança da informação. Eu queria que você entendesse este número. Em informática, Israel está batendo de forma colossal seu tamanho em 200 vezes. Então Israel é também uma potência mundial em informática. Se os hackers estão atacando seus bancos, seus planos, redes elétricas e praticamente todo o resto, Israel pode oferecer ajuda indispensável. Os governos estão mudando suas atitudes em relação a Israel, porque sabem que Israel pode ajudá-los a proteger seus povos, pode ajudá-los a alimentá-los e pode ajudá-los a melhorar suas vidas. Este verão eu tive uma oportunidade inacreditável de ver esta mudança de uma forma tão nítida durante uma visita inesquecível a 4 países africanos. Esta é a primeira visita à África pelo um primeiro-ministro israelense há décadas. Ainda hoje, eu vou estar reunido com líderes de 17 países africanos. Nós vamos discutir como a tecnologia israelense pode ajudá-los em seus esforços para transformar seus países. Na África, as coisas estão mudando. Na China, Índia, Rússia, Japão, as atitudes em relação a Israel mudaram também. Essas poderosas nações sabem que, apesar do pequeno tamanho de Israel, ele pode fazer uma grande diferença em muitas e muitas áreas que são importantes para eles. Mas agora eu vou surpreendê-los ainda mais. Veja a maior mudança nas atitudes em relação a Israel. Está ocorrendo em outro lugar. Está ocorrendo no mundo árabe. Nossos tratados de paz com o Egito e a Jordânia continuam a ser âncoras de estabilidade no estável Oriente Médio. Mas eu tenho que dizer isso. Pela primeira vez na minha vida, muitos outros estados da região reconhecem que Israel não é seu inimigo. Eles reconhecem que Israel é seu aliado. Nossos inimigos em comum são o Irã e o ISIS. Nossos objetivos são a segurança, a prosperidade e a paz. Acredito que nos próximos anos vamos trabalhar em conjunto para alcançar essas metas, trabalhando juntos, abertamente. Assim, as relações diplomáticas de Israel estão passando por nada menos do que uma revolução. Mas, nesta revolução, nós nunca esquecemos a nossa aliança mais querida, a nossa amizade mais profunda, os Estados Unidos da América, a mais poderosa e a mais generosa nação da Terra. nosso vínculo inaquebrável com os Estados Unidos da América transcende partidos e política. Ela reflete, acima de tudo, o apoio esmagador a Israel.
entre o povo americano que está batendo um recorde e para o qual estamos profundamente gratos. A ONU denuncia Israel. Os Estados Unidos apoiam Israel. E o apoio central dessa defesa tem sido o apoio consistente dos Estados Unidos para Israel na ONU. Eu aprecio o do presidente Obama em manter essa antiga política dos Estados Unidos. Na verdade, a única vez em que os Estados Unidos lançou um veto no Conselho de Segurança da ONU, durante a presidência de Obama, foi contra uma resolução anti-Israel em 2011. Como o presidente Obama justamente declarou nesta tribuna, a paz não virá de declarações e resoluções nas Nações Unidas. Eu acredito que o dia não está distante, quando Israel será capaz de contar com muitos países para estar conosco na ONU. Lenta, mas seguramente, os dias em que embaixadores da ONU reflexivamente condenam Israel, esses dias estão chegando ao fim. Senhoras e senhores, hoje, a maioria contra Israel na ONU faz-me lembrar uma história, uma incrível história, de Hiro Onoda. Hiro era um soldado japonês que foi enviado para Filipinas em 1944. Ele viveu na selva, buscava alimentos. Ele evitou ser capturado. Eventualmente, ele se rendeu, mas isso não aconteceu até 1974, cerca de 30 anos após a Segunda Guerra Mundial terminar. Durante décadas, Hiro se recusou a acreditar que a guerra tinha acabado. Enquanto Hiro estava escondido na selva, turistas japoneses estavam nadando em piscinas de hotéis de luxo americanos nas proximidades de Manila. Finalmente, e piedosamente, o ex-comandante de Hiro foi enviado para convencê-lo a sair do esconderijo. Só então, Hiro abaixou a guarda. Senhoras e senhores, ilustres embaixadores de tantas nações, eu tenho uma mensagem para vocês hoje. Abaixem a guarda. A guerra contra Israel na ONU acabou. Talvez alguns de vocês ainda não sabem, mas estou confiante que um dia, não em um futuro distante, vocês também receberão a mensagem do seu presidente ou do seu primeiro-ministro, informando que a guerra contra Israel nas Nações Unidas terminou. Sim, eu sei. Pode haver uma tempestade antes da calmaria. Eu sei que há conversa sobre uma conspiração contra Israel na ONU no final deste ano. Dada a sua história de hostilidade em relação a Israel, será que alguém realmente acredita que Israel vai deixar a ONU determinar a nossa segurança e nossos interesses nacionais vitais? Nós não vamos aceitar qualquer tentativa da ONU em ditar os termos a Israel. O caminho para a paz passa por Jerusalém e a Ramallah, não por Nova York. Mas apesar do que possa acontecer nos próximos meses, eu tenho total confiança de que nos próximos anos, a revolução na posição de Israel entre as nações finalmente vai entrar neste grupo de nações. Eu tenho confiança, de fato, que eu prevejo que em uma década, um primeiro-ministro israelense vai estar aqui, onde eu estou, e realmente aplaudir a ONU. Mas eu quero perguntar-lhe, por que temos que esperar uma década? Por que continuar difamando Israel? Talvez porque alguns de vocês não apreciam que este obsessivo viés contra Israel não é apenas um problema para meu país. É um problema para seus países também. Porque se a ONU passa tanto tempo condenando a única democracia liberal no Oriente Médio, ela tem muito menos tempo para lidar com a guerra, doenças, pobreza
alterações climáticas e todos os outros problemas graves que afligem o planeta. São os 500 mil de sírios mortos ajudados por sua condenação a Israel. O mesmo Israel que tem tratado milhares de sírios feridos em nossos hospitais, incluindo um hospital de campo que eu construí ao longo das colinas de Golã, na fronteira com a Síria. São os gays pendurados em guidachas no Irã, ajudados por sua difamação a Israel. Este mesmo Israel onde gays marcham orgulhosamente em nossas ruas e servem em nosso parlamento, eu estou orgulhoso em dizer, em meu próprio partido. São as crianças famintas da tirania brutal na Coreia do Norte. São elas ajudadas por sua demonização de Israel? Israel, cujo conhecimento agrícola está ajudando a alimentar os famintos em vários países em desenvolvimento? Quanto mais cedo a obsessão da ONU com Israel terminar, melhor. Melhor para Israel, melhor para os seus países e para a própria ONU. Senhoras e senhores, se os hábitos da ONU são difíceis de mudar, os hábitos palestinos são ainda mais difíceis. Presidente Abbas apenas atacou a partir deste pódio a Declaração de Balfour. Ela está para uma ação judicial contra a Grã-Bretanha, para que a Declaração de 1917... Isso é quase 100 anos atrás. Falar sobre ficar preso no passado, os palestinos podem processar o Irã pela Declaração de Círios, que permitiu aos judeus reconstruir o nosso templo em Jerusalém há 2.500 anos. Venha e pense sobre isso. Por que não uma ação palestina contra Abraão? Por comprar aquele terreno em Hebrom, onde os pais e as mães do povo judeu foram enterrados há 4.000 anos atrás? Você não está rindo. É tão absurdo como aquilo. Processar o governo britânico pela Declaração de Balfour? Ela está brincando? Está levando a sério isso aqui? Presidente Abbas atacou a Declaração Balfour porque ele reconheceu o direito do povo judeu a um lar na terra de Israel. Quando as Nações Unidas apoiaram a criação de um Estado judeu em 1947, reconheceram o nosso histórico e os nossos direitos morais em nossa pátria e a nossa pátria. Ainda hoje, quase 70 anos depois, os palestinos ainda se recusam a reconhecer esses direitos. Não há nosso direito a uma pátria. Não há nosso direito a um Estado. Não há nosso direito a qualquer coisa. E isto continua a ser verdadeiro motivo de conflito, a persistente recusa palestina em reconhecer o Estado judeu em qualquer limite. Veja, este conflito não é sobre os assentamentos. Nunca foi. O conflito durou décadas. Antes que houvesse um único acordo, quando a Judéia, Samaria e Gaza estavam todos nas mãos dos árabes, Cisjordânia e Gaza estavam em mãos árabes e eles nos atacaram de novo e de novo e de novo. E quando foram retirados todos os 21 assentamentos em Gaza, e nos retiramos até a última polegada de Gaza, nós não conseguimos a paz de Gaza. Nós conseguimos milhares de foguetes disparados contra nós a partir de Gaza. Este conflito aumenta, porque para os palestinos, os verdadeiros assentamentos estão depois de Haifa, Jaffa e Tel Aviv. E a questão dos assentamentos é real. E pode e deve ser resolvido no âmbito das negociações, sobre a negociação definitiva. Mas este conflito nunca foi sobre os assentamentos e sobre o estabelecimento de um Estado palestino. Sempre foi sobre a existência de um Estado judeu. Em um Estado judeu em qualquer limite. Senhoras e senhores, Israel está pronto. Eu estou pronto para negociar todas as questões do status final. Mas uma coisa que eu nunca vou negociar: o nosso direito a um
e único Estado judeu. Uau! Aplausos prolongados para o primeiro-ministro de Israel na Assembleia Geral? A mudança pode vir mais cedo do que eu pensava. Se os palestinos tivessem dito sim ao Estado judeu em 1947, não teria havido nenhuma guerra, sem refugiados. Eu não gosto desses conflitos. E quando os palestinos finalmente disserem sim ao Estado judeu, nós seremos capazes de acabar com este conflito de uma vez por todas. Agora aqui está a tragédia. Por quê? Veja, os palestinos não estão apenas presos no passado. Seus líderes estão envenenando o futuro. Eu quero que você imagine um dia, na vida de um menino palestino de 13 anos de idade, eu vou chamá-lo de Ali. Ali acorda antes da escola. Ele vai jogar bola em um time de futebol, chamado Dalai Murgarabi, um terrorista palestino responsável pelo assassinato de 37 israelenses em um ônibus cheio. Na escola, Ali participa de um evento patrocinado pelo Ministério Palestino da Educação, honrando Baha Aliam, que no ano passado matou 3 civis israelenses. Em sua caminhada para casa, Ali olha para uma imponente estátua, erguida apenas algumas semanas atrás pelas autoridades palestinas, para honrar Abu Sukkar, que detonou uma bomba no centro de Jerusalém, matando 15 israelenses. Quando Ali chega em casa, ele liga a TV e vê uma entrevista com uma autoridade palestina, Jibril Rajoub, dizendo que se ele tivesse uma bomba nuclear, ele detonaria sobre Israel naquele mesmo dia. Ali em seguida liga o rádio e ouve o assessor do presidente Abbas, Sultan Abu Ainem, pedindo aos palestinos, aqui está uma citação, para cortar as gargantas de israelenses em qualquer lugar que vocês encontrá-los. Ali verifica seu Facebook e vê um post recente de Fatah, partido do presidente Abbas, chamando o massacre de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique de um ato heróico. No YouTube, Ali assiste um clipe do próprio presidente Abbas dizendo: nós saudamos a cada gota de sangue derramada em Jerusalém. Citação direta. Durante o jantar, Ali pergunta a sua mãe: o que aconteceria se ele matar uns judeus e ir para uma prisão israelense? Aqui está o que ela diz a ele. Ela diz que ele receberia milhares de dólares a cada mês pela autoridade palestina. Na verdade, ela diz: ser mais judeus ele matar, mais dinheiro ele recebe. Ah, e quando ele sai da prisão, Ali teria um trabalho garantido com a autoridade palestina. Senhoras e senhores, tudo isto é real e acontece todos os dias, o tempo todo. Infelizmente, Ali representa centenas de milhares de crianças palestinas que estão doutrinadas com o ódio a cada momento, a cada hora. E isso é abuso infantil. Imagine o seu filho passando por esta lavagem cerebral. Imagine o que é preciso para um menino ou uma menina se libertar dessa cultura de ódio. Alguns conseguem, mas muitos não. Como você pode esperar, aliás, como qualquer um de nós pode esperar, que jovens palestinos apoiem a paz, quando seus líderes envenenam suas mentes contra a paz? Nós em Israel não fazemos isso. Nós educamos nossos filhos para a paz. Na verdade, lançamos recentemente um programa piloto, o meu governo fez,
para tornar obrigatório o estudo de árabe e crianças judias, para que possamos entender melhor uns aos outros, para que possamos viver juntos lado a lado, em paz. Claro que, como todas as sociedades, Israel tem marginais. Mas é a nossa resposta a esses marginais, que faz toda a diferença. Pegamos como exemplo o trágico caso de Ahmed Baniha. Eu nunca vou esquecer minha visita a Ahmed no hospital. Poucas horas depois dele ser atacado, um menino, realmente um bebê, ele foi gravemente queimado. Ahmed foi vítima de um terrível ato terrorista realizado por judeus. Ele estava deitado, enfaixado e inconsciente. Médicos israelenses trabalharam contra o relógio para salvá-lo. Nenhuma palavra pode trazer conforto para esse menino ou a sua família. Ainda assim, enquanto eu estava ao lado da cama, eu disse: seu tio, isto não é nosso povo. Isto não é nosso modo. Eu então ordenei medidas extraordinárias para trazer os responsáveis à justiça. E hoje, os cidadãos judeus de Israel, acusados de atacar a família de Al-Shabaab, estão presos, à espera de julgamento. Agora, para alguns, essa história mostra que ambos os lados têm os seus extremistas, e ambos os lados são igualmente responsáveis por este conflito aparentemente interminável. Mas o que a história de Ahmed realmente prova é exatamente o oposto. Ela ilustra a profunda diferença entre as duas sociedades. Porque enquanto os líderes israelenses condenam terroristas, todos os terroristas árabes e judeus, os líderes palestinos celebram os terroristas. Enquanto Israel condena um punhado de terroristas judeus entre nós, os palestinos pagam milhares de terroristas entre eles. Portanto, peço ao presidente Abbas, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar a atiçar o ódio, como você fez hoje, ou você pode finalmente enfrentar o ódio e trabalhar comigo para estabelecer a paz entre nossos dois povos. Senhoras e senhores, eu ouvi o cochicho. Eu sei que muitos de vocês desistiram da paz. Mas eu quero que saibam, eu não desisti da paz. Eu permaneço comprometido com uma visão de paz baseada em 2 estados para 2 povos. Eu acredito, como nunca antes, que as mudanças que estão ocorrendo no mundo árabe hoje oferecem uma oportunidade única para fazer avançar com a paz. Eu elogio o presidente de El-Sisi do Egito por seus esforços em fazer avançar a paz e a estabilidade na nossa região. Israel saúda o espírito de iniciativa pacífica árabe e das boas-vindas a um diálogo com os Estados árabes para promover uma paz mais ampla. Acredito que a paz só poderá ser totalmente alcançada se os palestinos fizerem parte dela. Eu estou pronto para começar as negociações para conseguir isso hoje, não amanhã, não semana que vem, hoje. O presidente Abbas falou aqui há 1 hora. Não seria melhor se, em vez de falar uns sobre os outros, não falássemos um contra o outro? Presidente Abbas, em vez de trilhar contra Israel nas Nações Unidas em Nova York, eu convido você a falar ao povo de Israel no parlamento em Jerusalém. Eu ficaria feliz em falar no parlamento palestino em Ramallah. Senhoras e senhores, enquanto Israel busca a paz em todos os nossos vizinhos, também sabemos que a paz não tem maior inimigo
do que os militantes do Islã. O rastro de sangue deste fanatismo atravessa todos os continentes representados aqui. Acontece em Paris, em Nice, Bruxelas e Bagdá, Tel Aviv e Jerusalém, Minnesota e Nova York, em Sydney a São Bernardino. Muitos sofreram essa selvageria. Cristãos e judeus, mulheres e gays, yazidis e curdos, e muitos outros. Porém, o preço mais alto de todos, foi pago pelos muçulmanos inocentes. Centenas de milhares impiedosamente massacrados. Milhões se transformaram em refugiados desesperados. Dezenas de milhares, brutalmente subjugados. A derrota do islamismo militante será uma vitória para toda a humanidade. Mas especialmente seria uma vitória para aqueles muitos muçulmanos que buscam uma vida sem medo, uma vida de paz, uma vida de esperança. Mas para derrotar as forças do Islã militante, devemos combatê-los implacavelmente. Temos de lutar contra eles no mundo real. Temos de lutar contra eles no mundo virtual. Temos de desmontar suas redes, interromper seu financiamento, desacreditar sua ideologia. Nós podemos derrotá-los e vamos derrotá-los. Medievalismo não é páreo para a modernidade. A esperança é mais forte do que o ódio. A liberdade mais poderosa do que o medo. Nós podemos fazer isso. Senhoras e senhores, Israel luta esta batalha decisiva contra as forças do Islã militante todos os dias. Nós mantemos nossas fronteiras seguras contra o ISIS. Evitamos o contrabando de armas para o Hezbollah no Líbano. Impedimos ataques terroristas palestinos na Judéia, Samaria e Cisjordânia. E detemos ataques de mísseis a partir de Gaza, controlada pelo Hamas. Essa é a mesma organização terrorista, Hamas, que cruelmente, inacreditavelmente cruel, se recusou a devolver 3 dos nossos cidadãos e os corpos de nossos soldados mortos, Oron Shaul e Hadar Goldin. Os pais de Hadar Goldin, Leonard e Shima Goldin, estão aqui conosco hoje. Eles têm um pedido: enterrar o seu filho amado em Israel. Tudo o que eles pedem é uma coisa simples: serem capazes de visitar o túmulo de seu filho Hadar em Israel. Hamas se recusa. Eles não se importam. Eu imploro a vocês para ficar com eles, com a gente, com tudo o que é decente em nosso mundo, contra a desumanidade do Hamas e tudo o que é indecente e bárbaro. Hamas rompe todas as regras humanitárias do livro para lançar o livro deles. Senhoras e senhores, a maior ameaça para o meu país, a nossa região e finalmente para o nosso mundo continua a ser o regime islâmico do Irã. Irã busca abertamente a aniquilação de Israel. Ele ameaça países em todo o Oriente Médio e financia o terrorismo em todo o mundo. Este ano, o Irã disparou mísseis balísticos, desafiando diretamente a resolução do Conselho de Segurança. Ele gastou sua agressão no Iraque, Síria e Iêmen. Irã, o patrocinador mais importante do mundo do terrorismo, continua a construir sua rede mundial de terror. Essa rede de terror agora se estende pelos 5 continentes. Assim, meu ponto para você é isto: o Irã representa uma ameaça para todos nós. Não é atrás de nós, é antes de nós. Nos próximos anos, deve haver um esforço constante e unido contra a agressão do Irã e seu terror.
com as restrições nucleares, ao Irã, um ano mais perto de ser removido. Deixe-me ser claro. Israel não permitirá que o regime terrorista do Irã desenvolva armas nucleares. Não agora. Não em uma década. Nem nunca. Senhoras e senhores, estou diante de vocês hoje em um momento em que o ex-presidente de Israel, Shimon Peres, está lutando por sua vida. Shimon é um dos fundadores de Israel e um de seus estadistas mais ousados, um de seus líderes mais respeitados. Eu sei que todos vocês se juntam a mim e a todo o povo de Israel, e em desejar-lhe pronta e total recuperação, uma rápida recuperação. Eu sempre admirei o otimismo sem limites de Shimon, e como ele, eu também estou cheio de esperança. Estou cheio de esperança porque Israel é capaz de se defender por si só, contra qualquer ameaça. Estou cheio de esperança porque o valor de nossos homens e mulheres de combate é inigualável. Estou cheio de esperança porque eu sei que as forças da civilização acabarão triunfando sobre as forças do terror. Estou cheio de esperança porque não era da inovação, Israel, a nação inovadora, está prosperando como nunca antes. Estou cheio de esperança porque Israel trabalhava incansavelmente para promover igualdade e oportunidade para todos os seus cidadãos judeus, muçulmanos, cristãos, drusos, todos. E eu estou cheio de esperança porque, apesar de todos os obstáculos, acredito que nos próximos anos Israel vai forjar uma paz duradoura com todos os nossos vizinhos. Senhoras e senhores, estou esperançoso sobre o que Israel pode realizar, porque eu vi o que Israel realizou. Em 1948, no ano da independência de Israel, nossa população era de 800 mil. Nosso principal produto de exportação era laranjas. As pessoas diziam que eram muito pequenos, muito fracos, muito isolados, muito demograficamente em desvantagem para sobreviver e muito menos prosperar. Os céticos estavam errados sobre Israel antes. Os céticos estavam errados sobre Israel hoje. A população de Israel cresceu 10 vezes. Nossa economia, 40 vezes. Hoje, o nosso principal produto de exportação é a tecnologia israelense, que fortalece os computadores, celulares, carros de todo mundo e muito mais. Senhoras e senhores, o futuro pertence àqueles que inovam. E é por isso que o futuro pertence a países como Israel. Israel quer ser seu parceiro e alcançar este futuro. Por isso chamo todos vocês, cooperem com Israel, junte-se a Israel, sonhem com Israel, sonhem o futuro que podemos construir juntos, um futuro com um progresso de tirar o fôlego, um futuro de segurança, prosperidade e paz. Um futuro de esperança para toda a humanidade. Um futuro onde até mesmo na ONU, mesmo neste salão, Israel vai finalmente, inevitavelmente, tomar seu justo lugar entre as nações. Obrigado. Thank you very much.